Estão me escutando? E aí, tudo bem? Sim. Eu que não estava, porque eu não botei o fone. Boa Estão me escutando? noite. Boa noite. E aí, como passaram? Tivemos um tempo sem nos vermos, sem ter aula, né? Presencial. Eu estou voltando da minha quarentena, eu estava de Covid. E aí, agora, voltando. Então, estou falando um pouco mais calmo, porque está me dando falta de ar ainda quando eu falo demais. Bom, gente, olha só. Eu passei para vocês uma atividade a semana passada, alguns tiveram dificuldade para fazer, e aí hoje a gente vai ver sobre essa atividade e dar sequência no conteúdo, tá? Então, vocês podem interromper a hora que quiserem, e aí a gente vai conversando sobre o assunto. Bom, o que eu pedi para vocês? Eu dei o elemento sódio, né? E esse aqui eu já tinha resolvido lá na atividade, então eu vou refazer para vocês verem como é que eu fiz. Sempre o elemento vai vir com dois números. Um é o número atômico e o outro é o número de massa. Professor, como é que tu sabe disso? Porque o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons. E o número de massa, além dos prótons que Z também tem, ele também tem o número de nêutrons. Logo, o número de massa sempre tem que ser maior do que o número atômico, porque os dois têm prótons, só que o de massa, além dos prótons, também tem nêutrons. Por isso que eu sei que o A sempre é o maior. Então tá aqui, número atômico, número de massa. Agora, como é que eu sei o número de prótons? O número de prótons sempre é igual ao número atômico, tá? Então, número de prótons sempre é igual ao número atômico. Como é que eu descubro o número de nêutrons? O número de nêutrons, eu pego o número de massa, que é o maior número, e aí eu tiro os prótons, que aí eu descubro os nêutrons. Como é que eu faço isso? Pego massa, tiro o número de nêutrons, então 23 menos 11, 12. Está aqui. 23 menos 11, 12. E o número de elétrons? O número de elétrons, quando o elemento é neutro, e o que quer dizer que o elemento é neutro? Quer dizer que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E quem são os positivos? Os prótons. Quem são os negativos? Os elétrons. Então, se ele não tem carga, quer dizer que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, quando o elemento é neutro, eu só copio o número aqui, 11. Bom, isso era a primeira parte do exercício. A segunda parte era montar o átomo. Como é que eu vou montar? Então, aqui, ó, ele tem o núcleo e a eletrosfera. Quem vem dentro do núcleo? Esses dois que estão em amarelo aqui. Os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não têm carga, por isso que é zero. E na eletrosfera, que é a volta? É os elétrons, como o próprio nome diz. Como é que eu vou distribuir? Os prótons e nêutrons, eu vou colocar todos eles aqui do jeito que couber aqui dentro. Já os elétrons, eu vou ter que ir distribuindo nas camadas conforme diz aqui, ó. Na camada 1, cabem 2. Na camada 2, cabem 8. Na camada 3, cabem 18 e assim por diante. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele tem 11 prótons. Então, como é que eu vou representar os prótons? Por um sinal positivo. Então, 11. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prótons no núcleo. Agora, os nêutrons. São 12, que eu vou representar pela letra 0. Aí eu botei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui. Então, os prótons e os nêutrons estão todos dentro do núcleo. Agora, os elétrons na eletrosfera. Como é que eu vou fazer? Eu tenho 11. Só que na camada 1 só cabem 2, então eu vou colocar os 2 aqui. E o resto, professor? Vamos para a próxima camada. Então, se eu tenho 11 para distribuir, 2 ficaram na primeira camada, quantos me sobraram? 9. Então, vamos lá. Só que na camada 2,
só cabem 8. E eu tinha 9 para pôr. Eu vou colocar os 8 que cabem e esse outro que está faltando. Vou colocar nessa camada aqui. Mas, só cabem 18. Não tem problema. É a mesma coisa quando eu digo para vocês assim, quantos alunos cabem na sala? 30. Mas hoje tem 29. Não vai caber? Cabe. Se cabe até 30, pode caber 29, 15, 12, 1. Né? Não pode caber 31, porque se cabe 30, não pode colocar 31. Então, é isso que a gente faz, ó. 1, 2 na primeira camada, na segunda camada, com os 2 que estão aqui dentro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com um que está na terceira camada, 11, que são os 11 elétrons que eu tinha que distribuir. Entenderam, gente? Não é de qualquer jeito que eu vou distribuir os elétrons. Eu tenho que seguir aqui. 2 na primeira, 8 na segunda, 18. E aí eu vou indo até acabar os meus elétrons. Bom, vamos para o próximo. Aquele anterior, que foi o sódio, eu já tinha dado pronto para vocês mais ou menos se guiarem. Esse aqui é o que vocês tinham que fazer. Então, o flúor, ele tem número atômico 9, número de massa 19. Então, lembrando que o número de massa sempre é o maior e o número atômico é o menor. O número de prótons sempre é igual ao número atômico. O número de nêutrons, eu pego o número de massa e tiro o número de prótons. Então, 19 menos 9, 10. E o número de elétrons? Quando o elemento é neutro, ele é igual ao número de prótons, porque as cargas positivas anulam as cargas negativas, por isso que ele é neutro. Existe forma de não ser? Tem, a gente vai ver no final da aula que existem algumas espécies que não são neutras, tá? Vamos lá, montando o nosso átomo. Primeiramente, o núcleo, 9 prótons, então estão aqui os 9 prótons. 10 nêutrons, 10 nêutrons. Agora eu tenho 9 elétrons para distribuir. Eu já sei que 2 vão na primeira camada. Então, 2 na primeira camada. E quantos eu boto na próxima? Bom, se eu tenho 9 e 2 já foram na primeira camada, faltam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com os 2 que estão na primeira, 9. E acabou. Então, ou seja, o sódio, eu fui até a camada 3 para acabar com todos os elétrons. Já o flúor, não. Eu consegui terminar na segunda camada. Tá bom? E o magnésio, que era o último exercício, ele tem número atômico 12, número de massa 24. Os prótons sempre é igual ao número atômico. Nêutrons, eu pego 24, tiro o número de prótons e chego no número de nêutrons. E os elétrons é sempre igual ao número de prótons quando o elemento é neutro. Vamos lá montar o nosso átomo. 12 prótons no núcleo, 12 nêutrons no núcleo, e agora os 12 elétrons na eletrosfera. 2 vão na primeira camada, 8 na segunda, 2 mais 8, 10. Quantos faltam? 2 na última camada. E aí fechou os 12 elétrons que eu tinha para distribuir no meu átomo. Ficou claro aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu não, senhor. Então tá bom. Eu também não tenho, senhor. Também não, senhor. Legal. Se tiverem dúvida, pode interromper. Tá bom. Bom, agora, o que a gente tem para ver hoje? Hoje a gente vai ver das espécies que não são neutras. O que eu quero que fique bem claro para vocês aqui, ó? Esse número que está aqui dentro, ó, que é os prótons e os nêutrons, jamais a gente mexe. Quando ocorre uma reação química, que eu vou ligar um elemento ao outro, o que modifica sempre são os elétrons, que é o que está aqui na volta. O que está dentro do núcleo sempre fica igual. Então, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, tem como eu comer uma laranja sem eu tirar a casca? Não. O que vai ocorrer sempre é no que está na volta. Nunca no que está lá dentro, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Ó? Quando eu tenho o elemento sódio,
que a gente já viu que ele tem número atômico 11, tá? Ele que tem 11 prótons dentro do núcleo, não está representado, só está o Na aqui no meio, né? E 11 elétrons na eletrosfera. Isso é o elemento sódio. Quer dizer o quê? Ó? Eu vou tentar escrever aqui. Ó. Se ele tem 11, por que eu botei um sinal positivo? Porque os prótons são positivos. 11 prótons aqui no núcleo. E 11 elétrons na eletrosfera. Quanto é que dá essa conta aqui, gente? Mais 11 com menos 11 não dá 0? Por quê? Mais com menos, né? Eu tenho que subtrair aqui. Então, o que vai acontecer? Esse elemento aqui não tem carga porque o número de prótons que tem dentro do núcleo é igual ao número de elétrons que tem na eletrosfera. Então, as cargas positivas anulam as cargas negativas. Só que, por algum motivo, essa espécie pode doar um elétron. Olha que esse elétron aqui não está aqui, ó. Ele perdeu. O que quer dizer que ele perdeu? Ó, os prótons que estão no núcleo, que é as cargas positivas, nunca se alteram. Se eu estou falando do sódio, o sódio sempre tem 11 prótons no núcleo. Só que como ele doou um elétron, agora em vez de 11, ele tem 10 elétrons. O que quer dizer? Quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu, ele ficou com excesso de carga positiva. Por quê? Porque ele doou uma carga negativa para alguém. Se ele doa uma carga negativa, ele fica com excesso de carga positiva. Então, o que são íons? Íons são espécies carregadas. Pode ser positivamente ou negativamente, não importa. Íons é qualquer um dos dois. Agora, ó, quando a espécie é positiva, ela é chamada de cátion. Quando ela não tem carga, eu chamo ela de elemento. Então, o Na é o elemento sódio. O Na+, é o cátion sódio. Ficou claro? Bom, vamos ver agora quando eu tenho o contrário. Esse aqui perdeu, mas eles podem ganhar? Podem. Ó, o cloro aqui, ó. O cloro tem número atômico 17. O que quer dizer que ele tem número atômico 17? Quer dizer que ele, dentro do núcleo, ele tem 17 prótons dentro do núcleo, tá? E na eletrosfera, ele também tem 17 elétrons. Mais 17 com menos 17, ele é uma espécie neutra, ó. Não tem nenhuma carga aqui. Então, ele tem 17 prótons aqui no núcleo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elétrons na eletrosfera. Mas, por algum motivo, essa espécie ganhou um elétron. Esse aqui perdeu. Nesse caso aqui, ele ganhou. Olha aqui o elétron que ele ganhou. Aqui era um sozinho, agora são dois. Está aqui, ó. Aqui. Em vermelho. O que quer dizer que ele ganhou? Ele quer dizer que continua tendo 17 prótons dentro do núcleo, porque eu disse para vocês que o que está no núcleo nunca se altera. Só que agora, em vez de 17, se ele ganhou um, ele ficou com 18 elétrons na eletrosfera. O que dá isso aqui? Mais 17 com menos 18 dá menos 1. Olha a carga dele, não é menos aqui, ó. Ah, professor, mas não tem 1, não tem problema. Pode escrever menos 1 ou só menos. Quando é que eu preciso obrigatoriamente escrever o número? Quando for menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ou mais 2, mais 3, mais 4. Quando for mais 1 ou menos 1, eu só boto a carga. Bom, o que eu disse para vocês? Que íons são tanto o que tem carga negativa, quanto que tem carga positiva. Aqueles que são positivos recebem o nome de cátion. Aquele que tem carga negativa recebe o nome de ânion. Ficou claro isso? Bom, para nós retomarmos, ó, quando eu tenho espécies
Carregadas. Pode ser positivas ou negativas. Elas recebem o nome de íons. É que nem eu chamar vocês todos são pessoas, mas eu tenho dentro desse grupo alunos e alunas, mas todos são pessoas. Os íons é a mesma coisa. Todos são íons, mas eu tenho os positivos, que são chamados de cátions, e os negativos, que são chamados de ânions. Então, quem está com carga positiva, cátion. Quem está com carga negativa, ânion. Tá bom? O que eu quero que fique claro? O cátion sempre perde elétrons. Se ele perde elétrons, quer dizer que ele fica com excesso de carga positiva, porque ele perdeu o quê? Elétrons que são negativos. Então, quem perde carga negativa assume uma carga positiva. Da mesma forma, os ânions. Os ânions ganham elétrons. Então, se eles estão ganhando carga negativa, por que é carga negativa, professor? Porque os elétrons têm carga negativa. Sempre os elétrons têm carga negativa. Se eles ganham elétrons, eles estão ganhando carga negativa e ficam negativos. Quando eles perdem elétrons, eles perdem carga negativa e ficam positivos. Bom, ficou claro até aqui, pessoal? Ou vocês não estão entendendo? Se não estiver entendendo, pode perguntar. Eu tô entendendo, Flor. Beleza. Tô entendendo também, tá tudo de boa por enquanto. Aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver o que eu vou passar para vocês como atividade na semana que vem. Nessa semana, eu pedi para vocês fazerem exatamente isso aqui que a gente fez, tá? Só que sem as cargas. Só que agora, na semana que vem, são espécies carregadas, ó. Aqui eu tenho um ânion, porque ele é negativo, e aqui eu tenho um cátion, porque ele é positivo. Lembrando que cátions sempre perdem elétrons, então eu vou pegar os elétrons e diminuir elétrons. Os ânions ganham elétrons, então eu tenho que pegar o número de elétrons e somar mais elétrons. Então vamos lá, vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Ó, número atômico para o ferro. Primeiro esqueçam essa carga. A carga só vai alterar o número de elétrons. O resto é que nem a gente fez aqueles outros exercícios. Número atômico é o menor. Número de massa sempre é o maior. Número de prótons, eu pego o número de atômico e repito. O número de nêutrons, eu pego o número de massa, que é o maior, e tiro o número de prótons. Então, 56 menos 26, 30, tá aqui. E agora o número de elétrons? Bom, aqui que vai entrar aquela questão que eu falei para vocês. Quando o elemento é neutro, eu pego o número de prótons e repito. Só que esse não é neutro. Quer dizer que ele, ó, tá com uma carga positiva, ele perdeu elétrons. Então, ele tinha 26 e perdeu quantos? 3. Ó, por isso que a carga é 3, ó. Ele tinha 26, que era igual ao número de prótons, só que ele perdeu 3, ficou com 23. Ah, professor, mas se ele perdeu, por que ficou positivo? Porque agora ele tem 23 cargas negativas e 26 cargas positivas. Então, ele tem um excesso de carga positiva. Agora, vamos para aqui, para o oxigênio. O oxigênio, aqui ele está na forma de ânion. Ele doou, né, 2 elétrons. Se ele doou, quer dizer que ele... ele doou, ele ganhou elétrons, né? Se ele ganhou, quer dizer que ele aumentou o número de elétrons dele. Então, vamos lá. Primeira coisa, número atômico é sempre o menor número. 8. Número de massa, 16. O número de prótons, eu copio o número atômico. Número de nêutrons, eu pego o número de massa e diminuo o número de prótons. Então, tá aqui. 8. E o número de elétrons, se ele ganhou elétrons, eu tenho que pegar o número de prótons e somar a carga que ele tinha, que ele tem. Então, 8, que era igual ao número de prótons, mais 2.
ficou com 10. Agora, o que eu quero que vocês façam? Ó? Vocês vão conferir se bateu. Ó, quantas cargas positivas ele tem? 26. Então, ó, mais 26. Quantas cargas negativas ele tem? Menos 23. Menos 23. Qual é a carga que ele assumiu? Mais 23 com menos 23. O que sobrou? Mais 3. Olha aqui, ó, igual a carga que ele tem. Vamos ver aqui. Quantas cargas positivas ele tem? Mais 8. Quantas cargas negativas ele tem? Menos 10. Mais 8 com menos 10, menos 2. Olha aqui a carga dele, 2 menos. Então, é assim que vocês têm como conferir se vocês fizeram o correto. Essa é a primeira parte. Depois vocês vão desenhar o átomo, que nem vocês fizeram na atividade da semana passada. Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão botar dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo, vocês vão botar os prótons e nêutrons dentro do núcleo, igual. Então, 26 e 30, se for o caso. E os elétrons? Vocês vão distribuir eles normalmente e vão lá e vão tirar 3 elétrons. Vocês vão distribuir 26, como se ele fosse neutro, e vão tirar os 3. Da onde vocês vão tirar os 3? De dentro ou os mais de fora? Sempre das últimas camadas. Então, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, se vocês fossem tirar 2 elétrons daqui, vocês não podem tirar o elétron daqui de dentro. Vocês vão tirar os mais externos sempre, tá? Então, vamos imaginar que fosse o magnésio mais 2. O que quer dizer que ele é mais 2? Quer dizer que ele doou 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, da onde eu vou tirar esses 2 elétrons? Sempre da camada mais externa, esse e esse aqui. Aí ele perde essa camada, ficando só com as 2 camadas mais internas. Ficou claro isso aqui para você, gente? Sim, professor. Então, tá bom. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. Aí, na semana que vem, eu vou dar uma atividade e aí vocês vão fazer que nem eu fiz lá dos cátions e dos ânions, tá? Então, vai ser exatamente isso aqui que eu fiz aqui. Opa! Isso aqui que eu fiz aqui e depois vocês vão desenhar o átomo, tá bom? Tá bem. Então, tá bom. Uma boa noite para vocês, boas aulas e até a semana que vem, tá bom? Boa noite, muito obrigada pela aula. Boa noite.